Irmãos, Michele Andrade, esposa do Everson. Acertei? Acertei? Irmãos, a Michele canta, é uma bênção. E nós sempre conhecemos a Michele cantando, né? E só que a gente lá, amigos lá no Facebook, aí tá vendo lá, hipnoterapeuta, saúde emocional, não sei o que. Eu falei assim, gente, Michele, você fala, você vai palestra? Faço, tá? Maravilha, fechou. E ela imediatamente atendeu. Olha, ela mandou aqui, ó, Master em Hipnose Clínica, hipnoterapeuta, tem outro nome aqui que você não lê. Palestrante de inteligência emocional e é serva de Deus, irmãos. Uma bênção, tá? E eu quero, assim como todos vocês, ouvir e aprender um pouco com a Michele. Algumas coisas a gente para ouvir o pastor, outras nós paramos para ouvir um economista, ou por aí vai. Hoje nós vamos ouvir uma pessoa que fala sobre emoção, que fala sobre sentimento, que entra um pouco nessa área. O tema dela ela vai falar sobre superando o medo de ter medo no relacionamento pessoal. Tá? Eu quero aprender um pouquinho nessa noite, espero que você aprenda. Dê bastante atenção a Michele. Ela vai falar 1 hora e meia, por aí. Tá? E depois que ela terminar de falar, nós vamos poder fazer perguntas a ela. Tá legal? Mas cuidado com as perguntas, que o marido dela está no primeiro banco aqui. Tá legal? Depois que acabar tudo, assim, acabou. Vamos fazer ali um cafezinho, tá legal? Você vai fazer um lanchinho, tomar um chá, tomar um Nescau, tomar um café. Não saia correndo, não fique preocupado com a janta, porque você não vai ter aqui não. Tá? Deus nos abençoe. Eu quero vamos orar pela vida dela? Levanta a sua mãe, vamos orar pela vida da Michele. Senhor, diante do teu altar está a tua serva, Michele Andrade, a serva do Senhor, escolhida para estar aqui nessa noite, para trazermos uma palestra, para falar sobre a área de vencer o medo, de vencer todos os obstáculos na relação pessoal, na amizade, na família, no namoro. Ó Deus, usa a tua serva, derrama a unção, derrama o teu poder sobre a vida dela, ela possa ser, ó Deus, a tua boca, o teu instrumento para nos abençoar nessa noite. Nós oramos pela vida dela, pois nós queremos que o Senhor está com ela, por isso nós oramos no nome de Jesus, amém, amém, amém. Michele, deixa Deus te usar, sinta-se à vontade, você está em casa. Boa noite, querida Graça e Paz. Amém. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje não cantando. Hoje vocês vão conhecer a Michele, hipnoterapeuta. Muitos me conhecem como cantora Michele Andrade. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha profissão. Estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Estou com meu esposo, Diácono Everson. Faz assim, meu amor, me deixa conhecer. Eu sempre venho aqui sozinha. A última vez ele veio e pregou. Hoje ele está aqui me acompanhando. Tenho um privilégio de estar aqui com minha amiga Aline, missionária Aline, mulher de Deus, também faz parte da minha igreja. E eu estou muito feliz aqui por estar falando de um tema tão maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, da sua esposa, por abrir as portas dessa igreja para cuidar dos seus filhos e filhas que ele pastoreia, falando um pouquinho sobre as emoções, falando um pouquinho sobre os sentimentos, porque isso é algo muito importante. Não é só na área espiritual, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós precisamos tratar isso com muito carinho, com muito amor e com muita atenção. Eu vou me apresentar, gente. Coloca minha fotinha, por favor. Aquela menina ali é maravilhosa, ela me ajudou assim em 2 segundos. Subi lá para e tal, peguei o zap dela, ela me ajudou em 2 segundos. Quero agradecer, tá, pastor, pela oportunidade. Eu estou abrindo, né, esse evento. Gente, que lindo, estou abrindo esse evento, olha a responsabilidade. Estou abrindo, vai ter muitas. Eu dei uma olhadinha lá no cartaz, tem psicólogos, mulheres de Deus, vai ser uma bênção, eu creio, que já está sendo uma bênção. Vou adiantando para quem não me conhece, eu sou Michele Andrade, sou Master em Hipnose Clínica, sou hipnoterapeuta, eu trabalho em atendimentos online presenciais, eu trabalho ali em Queimados, eu acredito que todo mundo conhece o consultório do Dr. Francisco, oftalmologista, todo mundo conhece? Eu trabalho lá, trabalhava com ele,
era assistente, doutor Francisco Oftalmologia. Hoje eu fiz o Master em Hipnose Clínica e hoje eu trabalho lá na clínica dele como hipnoterapeuta. Deus me deu a oportunidade de estar trabalhando lá no atendimento. Então faço atendimentos tanto presenciais quanto online. Sou practitioner em PNL, que é Programação Neurolinguística, palestrante de Inteligência Emocional. Sou CEO da comunidade Desperta Leoa, temos uma integrante aqui. A comunidade Desperta Leoa é para mulheres, mulheres que estão com as leoas adormecidas dentro da sua casa interior, e eu fiz essa comunidade para poder ajudar as mulheres em relação à área emocional, a área da nossa casa interior, porque às vezes nós passamos por tantos problemas, tantas dificuldades, mas cada uma de nós temos uma leoa dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, mas às vezes está adormecida, porque muitas frustrações, dores, marcas, mágoas acabam adormecendo essa leoa que está dentro de nós. E a minha missão com essa comunidade é despertar essa leoa que habita dentro da sua casa interior. Eu vou deixar o link com o pastor depois, ele está passando só para as mulheres, Desperta Leoa. Também sou sócia do Instituto Reviva, é um instituto de hipnose clínica. Nós vamos ter agora a nossa formação em agosto, em setembro. Se quiser mais informações, pode pegar meu zap com o pastor, eu vou estar passando tudo direitinho para vocês. Ok? Ali minha fotinha, só não deu para colocar a palestrante de inteligência emocional, mas ele é sócio do Instituto, Hipnose Clínica, CEO da Desperta Leoa, sou life coach também, practitioner em PNL, hipnoterapeuta e master em hipnose clínica. Pode ser um glória a Deus por isso? Amém? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre superando o medo de ter medo. Quando o pastor me passou esse tema, superando o medo de ter medo, na relação pessoal, eu fui pesquisar a fundo sobre relação pessoal, que me chamou muito a atenção essa frase. Relação pessoal, eu quero compartilhar com vocês esta noite o que significa relação pessoal. Significado de relação pessoal: expressão que descreve o tipo de sentimento, afetividade, consciência, autoestima e tratamento que damos a nós mesmos. Vou repetir: expressão que descreve o tipo de sentimento, afetividade, consciência, autoestima e tratamento que damos a nós mesmos. Sentimento: preciso amar a mim primeiro para depois amar o próximo. Qual é o mandamento? Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu me amo. Afetividade: eu preciso estar feliz comigo mesma para fazer a outra pessoa feliz. Consciência: eu preciso ter consciência de quem eu sou para aceitar quem o outro é. Autoestima: eu preciso me valorizar primeiro para depois estar valorizando a outra pessoa. O tratamento que damos a nós mesmos geralmente serve de base como relacionamento com as outras pessoas. Eu achei isso, pastor, muito profundo, porque é um tratamento que você dá tanto para a sua área emocional, para a sua área mental e para a sua área física. É o tratamento que você dá para a sua casa interior, para aquilo que se passa dentro de você, porque o exterior é muito raso, mas o nosso interior ele é muito profundo, vai muito além. E quando eu cuido da minha saúde emocional, quando eu cuido da minha saúde física, quando eu cuido da minha saúde mental, eu estou me amando, eu estou me aceitando, eu estou me valorizando, eu estou me priorizando. E quando eu falo você precisa ser a sua prioridade, não é que você seja uma pessoa egoísta, porque isso surge assim: não posso ser, essa é minha prioridade, você seja a sua prioridade, só é egoísmo. Não, gente, você precisa ser a sua prioridade. Porque se você cuida da tua casa, se você tem o teu trabalho, se você tem os seus filhos, você precisa estar o quê? Bem. Então o que você precisa ser? A sua prioridade. Você precisa ser a sua prioridade na sua saúde mental, na sua saúde física, na sua saúde emocional, para poder o quê? Ajudar a outra pessoa. Porque um doente não ajuda o outro doente. Então você precisa o quê? Se cuidar para ter força, saúde, para poder cuidar de outra pessoa. Mas a nossa vida é muito corrida. Eu estava até conversando com a Aline esse dia, eu falei, eu durmo hoje, amanhã já é Natal. É uma coisa muito corrida. Eu falei, gente, não dá para fazer. Eu vou acordar 5 horas da manhã para conseguir fazer todas as minhas atividades, porque é muito corrido, é trabalho. Quem tem filhos aqui também é algo muito corrido. E a gente não presta atenção
em algo muito importante e muito valioso, que são as nossas emoções e os nossos sentimentos. Algo que rege as nossas vidas sem a gente perceber, porque as emoções e os sentimentos são inconscientes. Na hipnose clínica, nós temos um modelo da mente como consciente, inconsciente e subconsciente. E nós falamos que o subconsciente fica tudo que aconteceu na sua vida, desde a sua infância, a sua adolescência, a sua fase adulta, tudo fica armazenado no seu subconsciente. Todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, tudo aquilo que você viveu, todos os seus valores, todas as suas crenças, estão tudo armazenado lá. Mas como a vida é muito corrida, a gente não presta atenção no que nós estamos sentindo. Será que eu acordei chateado? Será que é raiva? Será que é estresse? Será que é alegria? Você se conhece? Hoje, você parou um pouquinho do seu dia corrido, fechou seus olhos externos, abriu seus olhos internos para conhecer o que se passa dentro da tua casa interior? Para conhecer a profundidade dos seus sentimentos e das suas emoções? Ou você cuida de tudo e esquece de cuidar do que se passa aqui dentro, que é o mais importante? Porque Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, um psiquiatra, escritor, sou muito fã dele, ele diz: se formos livres por dentro, nada nos aprisiona por fora. Mas para ser livre por dentro, você precisa cuidar o quê? Da sua casa interior. E quando vem as emoções, vem os sentimentos, o que acontece? Quando eu não paro para prestar atenção no que acontece comigo, eu tento reprimir aquilo que é da minha natureza humana. Porque as emoções e os sentimentos fazem parte da sua natureza humana. Você é um ser humano dotado de sentimentos. Deus nos fez seres humanos dotados de sentimentos. Então você vai sentir raiva, você vai sentir alegria, você vai sentir tristeza, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Mas a vida é tão corrida, porque quando eu vou sentir, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir ódio, eu não quero sentir tristeza. Então o que eu faço? Eu reprimo aquilo que é da minha natureza humana. E quando você reprime, você adoece a sua mente, você adoece o seu físico, você adoece as suas emoções, porque você está reprimindo algo que faz parte da sua natureza humana, algo que Deus te deu. Deus te fez assim, com todos os sentimentos e todas as emoções. Você não pode reprimir aquilo que faz parte, aquilo que te torna humano, que são os seus sentimentos, que são suas emoções. E quando a gente reprime isso, a gente adoece. E Jesus, ele é muito lindo e deixa um exemplo maravilhoso que se encontra em João, capítulo 11, versículo 35. O menor versículo da Bíblia. Ele já sabia que nossa vida seria muito corrida ali. E que nós não íamos ter tempo de olhar para as nossas emoções. Então ele explica aqui em João capítulo 11, versículo 35, algo muito interessante. Lázaro, ele morre, Jesus chega até a cidade. Quando Maria vai ao encontro de Jesus, ela se ajoelha, chora e fala para Jesus que o irmão dela morreu. E o que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus chora. Aí você fala, mas como assim? Jesus, 100% Deus, 100% homem, ele chorou. E a lição algo que ele me ensina aqui é que você precisa colocar para fora aquilo que você está sentindo. Porque se Jesus chorou, por que eu vou reprimir aquilo que é da minha natureza humana? E quando Jesus chora e ele coloca para fora aquilo que ele está sentindo, ele mostra aqui que ele está sentindo a dor da perda de um amigo. Porque Jesus era muito amigo de Lázaro, era muito amigo de Marta, era muito amigo de Maria, uma família que recebia ele dentro da casa deles com muito amor e com muito carinho. Então Jesus tinha um amor especial por aquela família. E quando ele ouve que seu amigo morreu, o que acontece? A humanidade dele, ele sente dor por perder um amigo. Então o que ele faz? Ele coloca para fora aquilo que ele está sentindo, nos ensinando que você não pode reprimir aquilo que é da sua natureza humana. Se você quer chorar, você tem que chorar. Se você está chateado, você tem que colocar para fora aquilo que você está sentindo. Então essa é a primeira lição que Jesus me ensina na Bíblia, falando que, olha, eu estou te mostrando que você é um ser humano dotado de sentimentos, que se for para chorar, chore. Não reprima aquilo que eu te dei.
não reprima aquilo que faz parte da sua natureza humana. Mas o interessante é que depois que ele chora, ele pergunta: onde puseram? Vai lá e ressuscita Lázaro. Eu estava até conversando com meu esposo hoje, eu falei assim, interessante é que a inteligência emocional explodiu no mundo depois de Daniel Goleman, mas a Bíblia, muitos anos atrás, já falava sobre inteligência emocional. Como assim? A segunda lição que Jesus deixou aqui pra gente. Ele colocou para fora aquilo que ele estava sentindo, mas ele não deixou isso paralisar o que ele foi fazer, ressuscitar Lázaro. Quando ele ensina que você precisa colocar para fora aquilo que ele está sentindo, ele está falando que é da sua natureza humana. Mas você não pode deixar aquilo que você colocou para fora paralisar e dominar a sua vida. Paralisar os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos, a sua caminhada. Chora hoje, coloca tudo para fora hoje. Amanhã, acorda, levanta a sua cabeça e prossiga. E ele está falando de quê? De inteligência emocional. Porque não tem como você fazer isso sem conhecer as suas próprias emoções. Não tem como você colocar para fora aquilo que você não conhece. Não tem como você colocar para fora aquilo que você não sabe compreender e conhecer e identificar o que se passa dentro da sua casa interior. Então, na segunda lição, Jesus me ensina, você precisa ter inteligência emocional para quando você colocar para fora aquilo que faz parte da sua natureza humana, você não deixar isso te dominar. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre inteligência emocional. Alguém já ouviu falar sobre inteligência emocional aqui? Sim? Muitas pessoas pensam que inteligência emocional é você não sentir. Se você tem inteligência emocional, você não vai conseguir sentir, você não sente, você não tem emoções, não tem sentimentos. Inteligência emocional não é você não sentir, porque os sentimentos, como eu falei aqui, as emoções, elas são inconscientes. Mas o que é inteligência emocional? É a capacidade, já está aqui, é a capacidade de administrar as suas próprias emoções e usá-las ao seu favor, compreender as emoções das outras pessoas, construindo relacionamentos saudáveis. E para ficar bem mais simples de entender, eu vou explicando passo a passo, para que você possa sair daqui nesta noite compreendendo o que é inteligência emocional e como começar a conhecer as suas emoções. Ok? Amém. Até aqui, tudo bem? Ok? Então vamos lá. É a capacidade de administrar as suas próprias emoções. Você consegue administrar aquilo que você não conhece? Para você conseguir administrar, você precisa conhecer. E o Master Coach Jerônimo Telmo, ele me ensinou algo muito interessante. É algo simples, mas por essa ferramenta você consegue identificar um pouco as suas emoções. Ele explica o seguinte: como ter inteligência emocional? Vamos lá, alguma coisa te aborreceu no seu dia. Você se estressou de alguma forma. E ele fala, qual é o tamanho do seu pavio? Alguém já escutou isso aqui? Tamanho do pavio? Acho que todo mundo já escutou, gente. Todo mundo já escutou o tamanho do pavio? O que significa o tamanho do pavio? Quando você se estressa, quanto tempo demora para você explodir? Porque tem aquela pessoa que fala assim, pisou no meu pé, estou chutando com o outro. Falou aqui, estou batendo aqui. Essa pessoa tem pavio pequeno. Aqui na igreja, pastor, não tem pessoas de pavio pequeno, ok? Não tem pessoas super calmas, tranquilas como eu. Então você precisa saber o tamanho do seu pavio. Alguma coisa gerou uma emoção em você. Alguma coisa te estressou, alguma coisa te aborreceu. Quanto tempo você demora para explodir? E aí você começa a se conhecer. Aí você fala assim, peraí, Michele, eu sou essa aí que tem um pavio curto. Eu falo assim, não, eu consigo ainda relevar, tem um pavio médio. Não, eu consigo deixar e isso não me prejudicar. Aí você se estressou, você começou a identificar quanto tempo demora para você explodir. E quando você explode, qual a profundidade dessa explosão? Porque, por exemplo, eu explodi. Então eu falei várias coisas, eu feri pessoas, eu machuquei pessoas. Não sei se já aconteceu isso com você, você falou tantas coisas, e alguém chega para você e fala assim, por que você falou isso? Assim, eu falei isso. Ai, estava com a cabeça cheia, nem percebi. Então, qual é a profundidade dessa explosão? Quando você explode, qual é a profundidade dessa explosão?
O que isso faz em você? Você perde a sua fome? Acaba o seu dia? Qual é a profundidade depois que você explode? Aí você começa a observar, depois que você explodiu, o que você fez? Aí você começa a conhecer que você é uma pessoa que, quando explode, ela é uma pessoa que consegue reverter o quadro, ou é aquela pessoa que vai 1, 2, 3, 4, 5 dias falando a mesma coisa, ferindo ainda, machucando as pessoas e não compreendendo que aquilo ali está fazendo mal tanto a ela quanto a outras pessoas. E a terceira, depois da profundidade, quanto tempo demora para você voltar ao seu estado consciente? Porque quando você está nesse estado, você está inconsciente, você vai falando. A gente fala que é a amígdala sequestrada. Você vai falando, isso demora quanto tempo? Uma semana, um mês, anos? Tem pessoas que ficam 5, 10 anos sem falar com outra pessoa. E quando você chega perto da pessoa, mas o que você falou? Ela vivencia tudo aquilo que aconteceu há 10 anos atrás. Porque é isso. Como se estivesse passando a mesma coisa. Porque ela fica ali estacionada naquele momento que ela passou. Então, primeiro, você precisa ver o tamanho do seu pavio, quanto tempo demora para você explodir. O segundo, qual é a profundidade depois que você explode, depois que tem a explosão. E terceiro, quanto tempo isso demora para você voltar ao seu estado de consciência, voltar ao seu estado normal. Só nessa ferramenta tão simples você já começa a conhecer as suas emoções. Vai ter momentos que você vai querer explodir, você fala assim, não, tenho que controlar meu pavio. Eu sei que eu sou do pavio curto, então você vai lá, chupa uma bala, bebe uma água, conta até 100, conta até 1000, e você começa a gerenciar. Você começa a administrar, daqui a pouco fica mais fácil, passa uma semana, fica mais fácil, você começa a praticar, e você começa a se conhecer e a ter uma qualidade de vida melhor. Ok? Quantos compreenderam? Quantos vai começar a medir hoje para vir? Então vamos começar. É nessa simplicidade que você começa a conhecer as suas emoções. Dá uma olhadinha aí para esse irmão, para essa irmã, e fala assim, vamos começar a conhecer o nosso pavio hoje, gente. Vamos lá, usá-las ao seu favor. Conhecendo as suas emoções, como eu falei aqui, você começa a conhecer os seus limites. Você sabe a hora de você parar, a hora de você agir, você sabe a hora de você falar, a hora de ficar em silêncio. Fala assim, eu estou muito nervoso. Você conhece essas pessoas que falam assim, eu estou muito nervoso, eu não vou falar agora. Porque se eu falar agora, eu vou falar besteira. É uma pessoa que conhece as suas emoções. É uma pessoa que conhece os seus sentimentos. Não, vamos esperar um pouquinho a poeira baixar, né, esse ditado? Vamos esperar um pouquinho a poeira baixar, porque não vai ser legal se eu chegar e resolver essa situação. Você começa a usar as emoções, a sua inteligência emocional ao seu favor. Quem usava muito isso era Abigail. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Gente, que mulher maravilhosa. A Bíblia diz que o homem era duro de coração. E ela era formosa e sensata. Como uma mulher consegue ficar do lado de um homem duro de coração e continuar sendo formosa e sensata? Ela tem inteligência emocional. Ela conhece, ela sabe quem ela é. Ela conhece as suas emoções, ela conhece os seus sentimentos, ela consegue gerenciar isso. Portanto, se você for ler essa passagem sobre Abigail, você vai ver que por causa da sua inteligência emocional, por causa da sua sabedoria, ela consegue livrar todos os homens da morte da sua casa, principalmente o teu esposo. Davi já estava indo com seus homens lá matar todos os homens e matar Nabal. Mas aquela mulher com toda a sabedoria, com toda a sua inteligência emocional, com todo o seu controle emocional, foi lá até Davi e reverteu todo o quadro. E impediu que Davi fizesse algo que não era nem permissão de Deus. E no final da história, Davi fica tão assim, inspirado e emocionado com aquela mulher que quando Nabal morre, ele vai lá e não, traz essa mulher aqui, eu preciso dessa mulher do meu lado. É uma mulher inteligente, uma mulher formosa, uma mulher sensata. É uma mulher que tinha inteligência emocional. Ela usava aquilo que ela tinha ao seu favor. Ela sabia quem ela era. Independente do marido dela ser um homem duro de coração, ela continuou sendo quem ela era, porque ela conhecia
conhecia as suas emoções e os seus sentimentos. Ela sabia o que se passava dentro da sua casa interior. E ela sabia que nada nem ninguém podia mudar quem ela era. E quando nós não conhecemos as nossas emoções, quando não conhecemos os nossos sentimentos, nós nos perdemos. Nós perdemos a nossa identidade. Alguém diz para você que você é isso e você é isso. Alguém diz que você é aquilo e você é aquilo. Alguém diz que você tem que usar o cabelo assim e você faz assim. Alguém diz que você tem que usar roupa tal e você faz assim. Você perde a sua identidade. Você precisa conhecer quem você é de verdade, para que nada e nem ninguém, nem o lugar, nem a circunstância, nem as pessoas, nada e nem ninguém mude quem de fato você realmente é. Essa mulher e esse homem valoroso, que lá em Gênesis diz que você é imagem e semelhança do Senhor. Mas para isso há um caminho a percorrer, e nós temos que parar um pouquinho, fechar os nossos olhos externos, abrir os nossos olhos internos e ser a nossa prioridade interior. Ok? Amém. Compreender as emoções das outras pessoas, construindo relacionamentos saudáveis. Quem tem aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga que pode estar pegando fogo e ela é o bombeiro? Ela chega e acalma tudo. Você está muito agitado e quando você conversa com aquela pessoa, está assim, nossa, você trouxe uma calmaria na minha vida agora. Você conhece alguém assim? Quando você começa a compreender o que se passa dentro do teu coração, você começa a compreender a outra pessoa. Quando você vê a pessoa explosiva, a pessoa com raiva, a pessoa falando coisas que não deveria falar, você sabe o que se passa dentro dela. Você começa a compreender. O interessante é que você começa a ter empatia por outra pessoa, você começa a se colocar no lugar de outra pessoa. Você começa a compreender que todo mundo que fere dentro da sua casa interior tem várias pessoas feridas. Você começa a compreender que nós só damos aquilo que nós temos. E se dentro do seu coração, dentro da sua casa interior, só tem feridas, marcas, mágoas, angústias, o que vai sair da sua boca? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então você compreende que aquela pessoa que te machucou na infância, aquela pessoa que te feriu na adolescência, só tinha aquilo para te dar. E você começa a liberar o perdão, você começa a ter mais facilidade de liberar o perdão, porque você começa a ver a casa interior por dentro daquela pessoa e fala assim, poxa, só tinha aquilo para me dar, porque só foi aquilo que ela recebeu. Você começa a olhar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, porque é muito difícil alguém de dentro da família, você receber algo ruim de dentro da família. E isso é uma ferida enorme, isso é uma ferida profunda. Não que as outras feridas também não são, mas quando é dentro da casa, dentro da família, há uma profundidade maior. Então você começa a enxergar teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio de forma diferente. Porque você fala assim, só isso que ele tinha para me dar. E você começa a liberar o perdão. E falando de perdão, eu quero só abrir um parênteses aqui. O perdão é algo muito libertador quando você libera. Porque tem pessoas que falam assim, eu não vou perdoar porque a pessoa não merece. Mas eu não perdoo porque a pessoa merece. Eu perdoo porque eu mereço ser livre. Porque a pessoa almoça, janta, viaja, vive a sua vida, mas eu acordo com ela, eu tomo café com ela, eu almoço com ela, eu lancho com ela, eu janto com ela. Quem está preso? Eu. Então por que eu preciso liberar perdão? Porque ela merece? Porque ele merece? Não, porque eu mereço ser livre. E a falta de perdão adoece a alma. A falta de perdão traz doenças terríveis para o corpo. Ah, Michele, eu não consigo perdoar. Então começa a olhar aquela pessoa que te feriu dessa forma que eu estou te falando. Começa a ver o que aquela pessoa viveu, o que aquela pessoa passou. E compreende que aquela pessoa só tinha aquilo para te dar, porque foi aquilo que ela e que ele recebeu. Da mesma forma que alguma vez nós ferimos, nós machucamos alguém, é porque nós mesmos, nós só tínhamos isso para dar. Então se você ainda não se perdoa, se perdoe. Libere o perdão para você. Libere o perdão para a sua casa interior. Porque talvez você só recebeu isso, é só isso que você tinha para dar. Nós vamos errar.
mas temos que aprender com o erro. Aprender com cada erro a não cometê-lo mais. Nem sempre nós vamos acertar. Nem sempre nós vamos dar passos presos no passado. E as coisas ao seu redor e Deus está te dando algo, você não consegue valorizar, porque você só está evidenciando aquilo que aconteceu no seu passado. Então é muito importante você liberar aquilo que está machucando a sua casa interior. E isso são lixos acumulados dentro do seu interior. Você coloca lixo dentro da tua casa? Se eu chegar lá com uma bacia de lixo e jogar lá na tua casa, você vai aceitar? E por que colocamos lixos dentro da nossa casa interior? Por que não tratamos as nossas emoções e os nossos sentimentos com mais atenção, com mais amor, com mais carinho? Por que não deixamos Deus curar as nossas feridas? Nós precisamos, como eu vou dizer e vou repetir, fechar os nossos olhos externos e abrir os nossos olhos internos e compreender o que se passa dentro da nossa casa interior. Ok? Existe uma história de dois vizinhos e é muito interessante. Um vizinho, ele encheu o latão dele de lixo, foi lá na porta do outro vizinho, jogou o lixo lá na porta do outro vizinho. O outro vizinho abriu sua porta, viu aquele latão de lixo, foi lá, jogou o lixo fora, lavou o latão, colocou flores no latão, foi lá na porta do outro vizinho e colocou o latão lá. Aí quando o outro vizinho olhou aquele latão, falou assim, não é possível, eu enchi isso aqui de lixo, coloquei na porta do outro vizinho, ele lavou o meu latão, jogou o lixo fora e colocou flores na minha porta, ele pegou o latão, foi lá e ainda tirar satisfação do vizinho. Chegou lá, colocou o latão, falou, vizinho, eu quero que você me explica isso. Eu enchi esse latão, coloquei lixo até a boca, coloquei na porta da tua casa e você vem me dar flores. Aí o vizinho falou, calma, eu vou te explicar. Nós só damos aquilo que nós temos. Da minha casa para a sua casa sairá flores. Mas na minha casa eu não permito que lixo de ninguém entre. Se você tem flores para dar, dê flores para aqueles que só têm lixo para dar, mas não permita que lixo de ninguém entre na sua casa interior. Que você teve trabalho para cuidar, que você teve trabalho para limpar, que você teve trabalho para colocar tudo no lugar. Então não permita carregar nada de ninguém que não seja seu. Lixo de ninguém que não seja seu. Então você começa escolhas conscientes. Como nós falamos aqui no início, você começa a ter aquela percepção de que você tem a hora certa e o momento certo para agir, para pensar e para falar. Porque toda vez que você age com um sentimento de raiva ou com um sentimento de alegria, você está agindo o quê? Com o seu inconsciente. Então você começa a ter ações com o seu consciente. E você começa a entender que o medo faz parte da sua natureza humana. Porque o medo também é uma emoção. O que é o medo? Trata-se de uma emoção primitiva. O medo age como um mecanismo de proteção, pois é um alerta para a presença de perigo essencial na preservação da espécie. Vou falar mais uma vez para você entender que isso faz parte da sua natureza humana. Trata-se de uma emoção primitiva. O medo age como um mecanismo de proteção, pois é um alerta para a presença de perigo essencial para a preservação da espécie. Imagine, pastor, as pessoas não têm mais medo. Como seria? Medo é para preservar a sua espécie. Porque quando você tem medo, você não pula de um quinto andar. Fala, não tenho medo, eu vou voar.
Você não sai por aí, pega o seu carro numa velocidade máxima e fala, eu não tenho medo de andar nessa velocidade. Então o medo preserva você. O medo faz parte da sua natureza humana. O medo é uma emoção. Lá, desde o princípio, já preserva a espécie, o medo. Só que quando isso nos prejudica, quando o medo nos prejudica, é quando sai do controle da nossa natureza humana, é quando algo é em excesso. É aquele medo que te paralisa, é aquele medo que atrapalha a sua qualidade de vida. É aquele medo que você sente de ter medo. O medo é uma emoção, faz parte da sua natureza humana. O excesso dele já não faz mais parte da sua natureza humana. E quando a gente começa a ter medo, isso nos paralisa. Isso paralisa a minha vida, isso paralisa a qualidade de vida que eu tenho. Por quê? Porque tudo que é excesso é demais. E tudo que é demais não tem equilíbrio. Então, para eu viver uma vida saudável, eu preciso ter equilíbrio. E nesse equilíbrio da minha vida, eu também tenho a emoção chamada medo, que preserva a minha espécie. Então, tudo que é excesso, como a ansiedade também faz parte da nossa natureza humana. Mas em excesso, ela já não faz mais parte da nossa natureza humana. E o medo, ele pode ser real, e o medo, ele pode ser irreal. Mas entenda, não tenha medo de ter medo, porque o medo faz parte da sua natureza humana. Conheça as suas emoções e os seus sentimentos, para não deixar isso dominar a sua vida. Para não deixar as suas emoções sair fora da sua natureza humana e começar a ditar as regras da sua vida. Porque quando você começa a gerenciar suas emoções, é como se você pegasse o controle da sua vida nas suas mãos. Porque você não tem o controle da vida da outra pessoa. E quando a gente tenta controlar aquilo que não está nas nossas mãos, a gente se frustra. Quando eu tento controlar a vida do meu esposo, que não está nas minhas mãos, a vida dele é responsabilidade dele, eu me frustro. Quando eu tento mudar ele, quando eu tento colocar regras, ele ser do jeito que eu quero que ele seja, eu vou me frustrar. Porque a vida dele não está nas minhas mãos, não está no controle das minhas mãos. A vida dos nossos filhos não está no controle das nossas mãos. A vida da sua esposa não está no controle das suas mãos. E o que está no controle das suas mãos? A sua vida, as suas atitudes, os seus comportamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos. Isso você pode controlar. Isso você pode gerenciar. Mas não tente controlar o que está acontecendo no mundo. Não tente controlar o que está acontecendo dentro da tua casa ou na tua família. Não tente controlar aquilo que não faz parte do seu controle, do que está nas suas mãos, do seu domínio. Quando for para mudar, comece a mudar a sua casa interior. Porque quando nós somos livres por dentro, nada nos aprisiona por fora. E quando você começa a mudar, automaticamente tudo muda. O ambiente muda, a sua visão muda, as pessoas mudam. E o nosso problema é tentar mudar as outras pessoas e esquecer que quem precisa mudar sou eu. Quem precisa ser a minha prioridade sou eu. Às vezes eu me dou demais para outra pessoa, sendo que a minha prioridade precisa ser a Michele. Porque se eu não me amo, eu não tenho a capacidade de amar as outras pessoas. Se eu não cuido de mim, eu não tenho capacidade de cuidar de outras pessoas. Se eu não me valorizo, eu não tenho a capacidade de valorizar outras pessoas. Vocês entendem que tudo vem daqui, tudo vem de dentro para fora, que o exterior é raso e o interior é profundo. Você entende que o seu tempo de qualidade precisa ser para você, para priorizar você, para cuidar dos seus sentimentos, para cuidar das suas emoções, para cuidar da sua mente. Você entende que é a sua mente que comanda todo o seu corpo. Você entende que são as suas emoções, os seus sentimentos que comandam o seu comportamento, que comandam os seus pensamentos, que comandam o que você fala, que comandam a sua vida. E por isso precisa ser a sua prioridade. Ok? Amém. Solta muito assim. Então vamos lá. Nós falamos sobre o medo e na passagem de Mateus, capítulo 14, versículo 22 e 23.
capítulo 14. Essa passagem todos conhecem. Jesus, ele fala com os discípulos para entrar no barco, despede a multidão, vai para o monte orar, e o vento é contrário, os discípulos já estão longe, o barco já está longe, o vento é contrário, as ondas, tempestade. E o interessante é que eu anotei aqui, a Bíblia fala o seguinte: açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aterrados exclamaram em um fantasma, e tomados de medo gritaram. E eu fui lá pesquisar o que era aterrados. Aterrado significa amedrontado, apavorado. Olha a profundidade dessas duas palavras. Amedrontado, apavorado. Isso não faz parte da sua natureza humana. Isso é excesso de medo. Sentir medo de algo, fala assim, não vou passar por ali porque tem, sei lá, uma onça ali e ela vai me matar. Não vou passar, é uma coisa. Agora, você está em casa, pensar na onça e começar a acelerar o coração e suar, isso aí já é algo extremo. Não faz parte da sua natureza humana. E por isso você precisa reparar o que faz parte da sua natureza humana e o que não está fazendo parte da sua natureza humana. O que você precisa eliminar e o que você precisa cuidar. Tem casos que você precisa de um profissional para te ajudar. Tem casos mais extremos que não tem condições de você conseguir conduzir isso sozinho. Aí sim, você precisa de um profissional. E antigamente tinha um tabu em relação a você procurar um psicólogo, a você procurar um psiquiatra. Ah, você procurar um psiquiatra? É maluco? E o psiquiatra, o que ele faz? Ele cuida da nossa mente. Olha que maravilhoso, gente. O que é psicólogo, psicanalista, hipnoterapeuta? Cuida da sua emoção, cuida da sua saúde emocional. O psiquiatra cuida da sua saúde mental. Então esse tabu já foi quebrado, né? Amém? Amém? Então assim, antigamente tinha muito isso. Se você procurar, você é maluco. Em muitas igrejas tinha isso. Se você está com depressão, você está endemoniado, falta de Deus. Não, gente, é uma pessoa cansada de esconder, de reprimir as suas emoções. Vou explicar para vocês o seguinte, para a gente entrar nessa parte aqui. É como você nasceu com um copo de água vazio, você é um copo de água vazio. E os problemas, as dificuldades, as dores, as feridas, as decepções, as traições, as perdas, o que acontece? É como se pegasse um lixo, como se pegasse a água e colocasse naquele copo. E quando a água começa a transbordar e molhar tudo por fora, é aí, pastor, que começa a vir os sintomas. É aí que começa a vir o excesso da ansiedade, o excesso do medo. É aí que você começa a ter o coração acelerado. E isso aconteceu comigo. É por isso que eu entrei para essa área de desenvolvimento humano, porque eu sei e passei isso na pele, que eu preciso ser a minha prioridade. Eu e meu esposo, na época era noivo, eu trabalhava, eu era tipo Júlio, dois empregos, trabalhava com o Dr. Francisco e trabalhava em outro lugar também, como secretário. Eu só queria ser rica, né? Então, trabalhava em 2 empregos, até hoje não, mas queria ser rica, 2 salários. Mas o que acontece? Você abre a carteira e tem dinheiro, você vai querer largar? Você pode comprar o que você quiser, você pode ter a roupa que você quiser, você tem uma estabilidade financeira legal, então você não vai largar. E eu já estava com o meu emocional muito abalado, não percebia isso, por quê? Porque a vida é muito corrida. E eu não parava para prestar atenção no que estava acontecendo dentro da minha casa interior. Chegou uma vez, cheguei em casa, o coração acelerado, a boca dormente, o braço dormente. Como eu trabalhava com médico, eu falava assim, estou infartando. Falei para ele, estou infartando, me leva para o médico, eu estou morrendo. Aí ele foi, me orou e botou na minha cabeça e ora. Eu falei, não adianta orar. Eu falei para ele, não adianta orar, meu filho. Estou infartando, vou morrer daqui a pouco, me leva para o médico. Aí ele vai, todo calmo, tá? Eu sou agitado no casamento, ele é bem calminho, bem desse jeito que você está vendo aí, ele é desse jeito. Aí ele vai lá, me levou no UPA, daqui. Aí cheguei lá, a enfermeira verificou a minha pressão e a minha pressão deu normal, né?
E eu falei que o aparelho estava quebrado. Falei, esse aparelho está quebrado, minha pressão deve estar com 18, 19, 20. Ainda briguei com a mulher falando que o aparelho estava quebrado. Fui lá, fiz o elétrico. Aí quando foi 1h da manhã, 4 horas, não, 1h da manhã nós chegamos, não, 4 horas da manhã. Então, 4 horas da manhã eu fui a última paciente. A última, já estava melhor já. Só sentada ali já estava melhor. A última paciente, entrei no consultório e a doutora chegou para mim e falou assim: você se aborreceu essa semana? Aí eu bem quietinha, não falei nada, e meu esposo foi e contou tudo o que aconteceu. Que eu tinha me aborrecido. A Bíblia fala: levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor. Quando a Bíblia fala, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ela está falando, o seu socorro não está no monte, o seu socorro vai além do monte. E quando você está fora da sua natureza humana, com seus próprios sentimentos, você só consegue ver o monte, porque Jesus está além. Você só consegue ver o que está ao seu redor. E quanto mais você alimenta, mais forte fica. Tudo que, nunca se esqueça disso, tudo que você alimenta, seja bom ou seja ruim, cresce. E, infelizmente, nós estamos passando por momentos muito difíceis, uma fase difícil que nós estamos enfrentando. E, infelizmente, essa doença, a quarentena, toda a mudança, essa máscarazinha abençoada, que às vezes sufoca a gente fica com isso agarrado, não poder abraçar o irmão. Nas minhas palestras de inteligência emocional, era só meia hora, todo mundo abraçando todo mundo. E assim, eu gosto disso, porque o abraço ele cura, o abraço ele traz conforto, traz carinho, traz proteção. E hoje a gente não pode abraçar, mas a gente precisa estar distante. Então tudo isso já traz algo negativo para a sua mente. Tudo isso já traz algo negativo para a sua saúde mental e a sua saúde emocional. Agora, imagine você enfrentar tudo isso sem conhecer as suas próprias emoções. Se já é difícil você saber gerenciar e passar por isso tudo, imagine você passar por esse momento difícil sem conhecer as suas próprias emoções. E o interessante que em Tessalonicenses diz assim: você precisa deixar guardado e irrepreensível seu corpo, sua alma e teu espírito na vida de Jesus. Percebe que já na Bíblia Deus fala, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua alma, que é a janela das nossas emoções, e você precisa cuidar do teu espírito, porque naquele grande dia eu vou falar o que você fez com o seu corpo, com a tua alma e com o teu espírito que eu te dei. Então percebe que isso é algo muito mais além. Isso é algo muito mais além, mas conforme a vida está muito corrida, a gente não para pensar nisso. Então, o que Deus faz? Faz esse momento aqui maravilhoso. Eu estar aqui hoje com vocês, você está aí sentado no banco e Deus falando comigo e com você, está na hora de cuidar da sua saúde emocional, está na hora de cuidar da sua saúde mental, está na hora de cuidar da sua saúde física, espírito, corpo e alma, preservados. Às vezes é uma coisa muito simples, mas Deus reserva esse momento maravilhoso que nós estamos aqui para falar, pare um pouquinho, olhe para você. Deixa o outro de lado, deixa a outra de lado e cuida um pouquinho de você. Porque você precisa estar bem para cuidar de outra pessoa. E quando você começar a conhecer e administrar as suas emoções, fica mais fácil. E você passar não só por isso que nós estamos passando, mas em tudo em sua vida. Eu sempre coloco uma frase lá no meu Instagram: quem cuida da mente, cuida da vida. Então, se você entrou aqui hoje, e você está com as suas emoções abaladas, você está com a sua saúde mental doente, com a sua saúde emocional doente, talvez você entrou aqui e falou assim: Michele, o que você falou eu não consigo fazer, porque já está profundo demais. Eu reprimi demais as minhas emoções. Eu não cuidei da minha emocional, porque nós não estávamos preparados para passar por isso que nós estamos passando, não, gente. Nós não estávamos preparados. Como eu falo, a vida corrida não nos preparou para passar o que nós estamos passando. Mas se hoje nós estamos aqui, é hoje que nós temos que começar a cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. Mas se você ver que o seu medo já se transformou em uma fobia, se transformou em uma síndrome do pânico,
se transformou em algo que somente você pensar já te dá calafrio, nó na garganta, coração acelerado, dormência nos braços, na boca, como eu tive, está na hora de procurar uma ajuda profissional. Está na hora de você procurar alguém de confiança para que conduza você a voltar à sua natureza humana, a voltar a ter os seus sentimentos saudáveis. Mas não espera o copo transbordar. Não espera chegar ao ponto de uma crise de ansiedade, de uma depressão, de uma fobia, de uma síndrome do pânico. Não deixa chegar nesse estágio. Mas se você chegou neste estágio, tem jeito sim, tem cura sim, tem tratamento sim. Só que se você ainda não chegou nesse estágio, comece hoje a cuidar da sua saúde emocional e mental para que você não chegue a um ponto de uma depressão. Porque nós falamos muito sobre a depressão, que ela é um câncer na alma. Quando a pessoa ela chega no estado de depressão e quer tirar a sua própria vida, não é porque ela quer morrer, é porque ela quer acabar com aquele sofrimento que ela acha que não tem mais jeito. É uma tristeza tão profunda, é algo que já fugiu tanto da sua natureza humana, que a pessoa acha que não tem mais jeito, mas ninguém quer morrer. A pessoa quer acabar com o seu próprio sofrimento. Mas por que nós chegamos nesse estágio? Porque acumulamos lixo emocional dentro da nossa casa interior. Marcas, feridas, mágoas, a falta de perdão. Não paramos um pouquinho do nosso dia para dar um tempo de qualidade para a nossa mente. Não alimentamos coisas boas. Porque se você ligar a televisão, eu não sei como é que está agora, porque eu não vejo, mas se você for ligar, ano passado, se você ligasse a televisão, só era morte, era um monte de morto. Eu falei até para minha mãe, em nome de Jesus, para com isso. Porque o que você alimenta cresce. Você vai o quê? Você vai ficar com medo, você vai sentir dor e aquilo que você está alimentando vai crescendo, vai crescendo. Você já reparou que quando alguém fala de morte, você passa o dia todo ouvindo sobre isso? É como se você estivesse atraindo. Ah, morreu fulano, ah, não sei clã, não sei o que, isso, aquilo e tal. E você começa a atrair aquilo ali. Eu falo muito isso, e isso é muito importante. Quando você acorda, o que você faz na parte da manhã contribui para o seu dia inteiro. Então, se você já acorda de manhã e pega o celular, já começa a ver notícia ruim, pode ter certeza que isso vai contribuir para o seu dia inteiro. Agora, se você tem aquela rotina matinal de você levanta, eu aconselho muito a fazer uma oração com Deus, porque Ele tem que ser a nossa prioridade principal. Eu não falo prioridade aqui da terra porque Ele é soberano, Ele é tudo, então não igualo Ele com as nossas prioridades aqui da terra. Mas fazer a oração, pedir o Senhor para te dar força, pedir o Senhor para te dar sabedoria e começar o seu dia. Você sentar, você arrumar a sua mesa, tomar o seu café, seu filho ou seu esposo, ou não dá, Michele, porque todo mundo vai trabalhar. Então, para você mesma, você precisa ser feliz com a sua própria companhia. Passa aquele café, bota aquele suplá bonitão lá, aquela xícara. Eu amo xícara, gente. Meu aniversário é 17 de julho. Quem quiser dar um presente pode me dar xícara, tá? Eu amo xícara. Não sei se isso faz parte da antiguidade, mas então eu sou da antiguidade, porque eu amo xícara. Então bota a minha xícara bonitinha lá e faça a minha refeição. Eu costumo ter, tudo aquilo que você pensa, cria raízes. Cuidado com o que você pensa. Aquilo que você pensa, você é. A Bíblia fala sobre isso. Então, cuidado com aquilo que você pensa. Tenha pensamentos lá no trono da graça. Tenha pensamentos bons. Seja positivo. Comece a ser uma pessoa mais positiva e você vai ver que os seus pensamentos vão mudar o seu comportamento, vai mudar a sua vida e você vai começar a ter uma qualidade de vida extraordinária. Porque o que está acontecendo lá fora só domina você se você quiser. Eu só te machuco se você quiser. Porque você tem a chave da tua casa interior. Você permite o que entra e o que não entra. Eu não tenho o poder de te machucar. Mas você sim. Pode abrir o teu coração e aceitar aquilo que eu estou te dando. Porque o que eu estou te dando é meu. E quando eu firo a pessoa, eu já sou ferida. Então só estou transparecendo aquilo que está dentro de mim, não é você. Se eu falo que você não vai conseguir, que você é uma perdedora, eu só estou falando aquilo que já está dentro de mim. E quando eu falo algo ruim sobre você, eu estou revelando mais a Michele do que a própria pessoa. Então, saia daqui nessa noite
tendo a certeza que você precisa cuidar das suas emoções para manter o seu relacionamento saudável com Deus. Porque nós lemos aqui que o medo, ele faz com que a nossa fé diminua, a nossa esperança não tenha, e que tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor é maior do que Deus. Você precisa cuidar da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, da sua saúde emocional. Saia daqui nessa noite se amando, se cuidando, se valorizando, dando aquele tempo de qualidade para a sua vida. Aproveita que o pastor dessa casa abre as portas para cuidar da sua emoção, dos seus sentimentos, não só da área espiritual. Nem todas as igrejas ainda estão abrindo as portas para cuidar de algo tão importante, tão especial, tão valioso, que pode transformar a nossa vida tanto para o bem, tanto para o mal. Então que nessa noite você possa compreender e aprender e evoluir que você precisa ter inteligência emocional, que você precisa administrar as suas emoções, para que você possa ser um canal de bênção para a sua vida e para a vida das outras pessoas que também precisam de ajuda. Porque quando nós somos transformadas, nós nos transformamos para transformar outras pessoas, nós nos curamos para curar outras pessoas. Nós somos um canal de bênção para as nossas vidas, para continuar sendo um canal de bênção para outras pessoas. Nunca é só para mim. Eu estudo para o quê? Está passando algo para você daquilo que eu estudei. Eu aprendo e passo aquilo para vocês, aquilo que eu aprendi. Então nunca é só para mim. Você muda e você ajuda a mudar as outras pessoas. Ok? Alguma dúvida em relação ao que eu falei? Vocês podem perguntar, fica à vontade. Tem um Google aqui, eu vou pesquisar. Brincadeira, pode perguntar. Alguma dúvida em relação à inteligência emocional? Gente, pode perguntar. Um de cada vez, calma, não levante a mão, um de cada vez. E em relação ao que eu falei aqui, aos sintomas, você que tem dois ou três sintomas do que eu falei aqui, procure uma ajuda, tá, gente? Profissional. Coração acelerado. Eu estou falando coisas simples, mas é muito mais profundo, tá? Mas isso é só o iniciozinho da caminhada para uma depressão. Coração acelerado, aquele nó na garganta que parece que a gente já sente aquele sufocamento, um medo excessivo de algo irreal. Tem as fobias, que são os medos, são os medos constantes de algo irreal. Então, se você está tendo esse sintoma, 2 ou 3 desses sintomas, busque uma ajuda profissional. Busque alguém que possa tratar das suas emoções. E se você quiser aprender mais sobre inteligência emocional, entre lá na comunidade Desperta Leô, que nós vamos falar sobre inteligência emocional, nós vamos falar sobre lixo emocional, nós vamos falar sobre inteligência financeira, empreendedorismo feminino. Vai ter algo muito bom, muito especial. Nós não nos reunimos ainda, que eu estou esperando outras pessoas entrar na comunidade, só que nós vamos tratar isso tudo só para as mulheres. Os homens fazem uma comunidade aí, eu vou falar, os homens fazem uma comunidade aí para vocês, aí, o Desperta Leões, mas agora é só para as mulheres. Gente, isso aqui é a nossa formação em hipnose clínica terapêutica, que vai ser dia 21 e dia 22 de agosto, dia 4 e dia 5 de setembro, no Hotel Mercury, lá em Nova Iguaçu, tá? Você que quer trabalhar como hipnoterapeuta, quer abrir o seu consultório, quer trabalhar nessa área das emoções, que ultimamente é uma área que precisa de muitas pessoas, de muitos profissionais nessa área, porque infelizmente a depressão, a crise de ansiedade dobrou depois de tudo isso que aconteceu. Você faça a formação com a gente, é uma formação muito séria. Eu e a Juliana Mariano somos Master em hipnose clínica, nós fomos para São Paulo nos formar a professoras para poder formar hipnoterapeutas. A nossa formação, eu falo que é uma formação diferenciada, porque a nossa formação é a formação pé no chão. Você vai aprender o que se passa dentro de um set clínico, dentro de um consultório, a realidade, as emoções, você tem empatia, você compreender a história do outro. Então, se você deseja ser um hipnoterapeuta, uma hipnoterapeuta, faça esse curso com a gente, entre em contato comigo, eu vou estar falando tudo que vai ser passado, tudo que vai ser direcionado no dia, tá? E o Desperta Leô, eu vou mandar o link do pastor, você que queira participar também desse projeto para a gente. Okay? Amém.
eu assim, eu amei. O pessoal você está ali atrás, você ouve algumas pessoas, gente, muito legal, tal. Eu entendi tudo. Né? Interessante quando a pessoa ela é bem objetiva, né, pontua as coisas direitinho, eu não estou com nenhuma dúvida. Eu achei show de bola, muito bom mesmo, legal. Você estava falando ali de algumas coisas que a gente aprende desde a nossa infância. Quando eu era adolescente, a minha mãe ela tinha uma geladeira e ela comprou outra geladeira. Aí eu falei assim, aí lá em casa, o que a gente vai fazer essa geladeira? Eu falei assim, mãe, tá com o meu coleguinha e não tem. Aí eu, tá, não, chama ele. Aí pegou a geladeira. Eu não me esqueci disso aí. Quando eu tinha um carrinho velho, quando eu comprei um carro novo, a pessoa vende o carro, tu paga. Eu disse, não, vou dar. Né? Isso a gente vai recebendo, vai aprendendo, né? Aí você estava falando assim, cara, eu não consigo, eu tenho uma coisa, eu não consigo vender. Desde que eu sou pobre, eu vou. Não, você, não, ao contrário, é rico. Não, eu tô brincando. Rico, muito rico. Eu não consigo vender nada. Eu ganhei uma bicicleta da Bélgica, eu deixo de pedir. Aí nós compramos um carro, né? Lá minha bicicleta Lenida, minha bicicleta. Aí a minha odeia, a minha filha também odeia, a filha da Bélgica. Da minha não. Porque vocês dois sabem dirigir, eu não sei montar essa bicicleta. É uma coisa interessante, né? Como é que a gente vai aprender, né? É interessante o pastor estar falando isso. Quem sabe o que significa crenças? Alguém sabe o que significa crenças? Você não pode responder. Crenças são as nossas verdades absolutas. É aquilo que você aprende desde o ventre da sua mãe até o dia de hoje. Então, tudo aquilo que acontece? Lá na minha família era uma família que tinha muitas crenças. Eu não sei se já aconteceu isso contigo, mas a minha mãe chegou para mim e falou assim, olha só, se você deixar o seu chinelo virado, eu vou morrer. Alguém já ouviu isso? Eu não estou sozinha, não. Alguém? Não, levanta a mão que eu quero saber. Gente, todo mundo. E eu acreditava isso como verdade absoluta. E eu não dormi. Gente, pensa numa criança que aquela vozinha na cabeça assim, vai lá, ó, você deixou seu chinelo virado, sua mãe vai morrer por causa de você. Tá no chinelo. E minha avó também falava isso, mas por que eu acreditei? Como verdade absoluta. É uma coisa que não existe, gente. O chinelo virou, morreu, não existe. Mas por que eu acreditei? Porque foi a minha mãe, uma mulher que eu confiava, que eu amava, que eu respeitava. Mas ela podia muito bem chegar para mim e falar assim, ó, você não vale nada. E eu cresci achando que eu não tenho valor nenhum. Ela poderia muito bem chegar para mim e falar assim, você é feia, você é horrorosa, esse sorriso é horrível. E eu crescer ouvindo isso. Nossa, Michele, que coisa horrível, mamãe falar isso, mas isso acontece. Porque nós só damos aquilo que nós temos. E você pode crescer com essa crença. E uma crença é inconsciente, porque ela fica armazenada no nosso subconsciente, memória de longo prazo. O Dr. Augusto Cury fala que nós temos um biógrafo indesejável que anota tudo que acontece com a gente, sendo bom ou sendo ruim. E tudo aquilo que causou um impacto emocional muito forte, como por exemplo uma violência, isso cresce contigo de uma forma extrema. Por exemplo, quem foi traído? Você vai escutar da boca de quem foi traído assim, nenhum homem presta. Ela foi traída por quem? Por um. Mas a verdade absoluta vem aqui, nenhum homem presta, porque foi registrado lá no subconsciente dela. E o subconsciente, gente, ele não é nosso inimigo. Ele vai falar isso para ela porque ele quer proteger ela de não sentir mais aquela dor de ser traída. A mesma coisa que alguém sobe, cai de uma escada e você fala assim, vamos subir, e fala assim, não, pelo amor de Deus, eu não subo mais e não consigo mais subir em altura. Não é porque o subconsciente é inimigo, é porque ele está protegendo ela de não cair de novo. Porque machucou, doeu, feriu. Então o que ele vai fazer? Ele vai te proteger. Mas o que acontece? Ele nos limita. Porque várias coisas acontecem na sua vida. Por exemplo, você é pobre. Não pense em muita coisa não, porque você é pobre. Você não vai conseguir, não queira entrar numa faculdade não, porque lá só é peixe. Você não é nem peixe. A gente não tem condição. E você cresce com aquela mentalidade de quê? Eu sou pobre, eu só posso trabalhar para ganhar R$500. Você cresce com essa mentalidade, mas é culpa sua não. Porque
crenças, quando a gente nasce, a gente começa a explorar o mundo dos nossos 5 sentidos. Audição, visão, olfato, tato e paladar. E tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu está registrado no seu subconsciente. E quando você cresce, aquilo ali automaticamente rege, como diz o meu amigo, automaticamente, aquilo rege a sua vida. E isso é inconsciente, você faz as coisas inconscientemente. Na minha época do meu primeiro relacionamento, em que eu fui traída, se alguém chegasse para mim assim, Michele, estou namorando, nenhum homem presta. Nenhum homem presta. Porque a pessoa até consegue casar, mas é uma pessoa insegura. É aquela pessoa insegura, que não consegue confiar. Se o marido demora 10 minutos, é aquela explosão de vida dentro de casa. Mas por quê? Porque a pessoa precisa cuidar daquilo que foi criado lá na sua adolescência, na sua infância. Isso é muito poderoso, pessoal. As nossas verdades absolutas, ela pode nos paralisar e ela pode nos fortalecer. Então, é bom você tirar um tempinho para você e pensar assim, quais são as minhas verdades absolutas? Será que eu acredito realmente que eu sou? Ou implantaram isso na minha mente subconsciente? Ou implantaram isso na minha infância? Eu tratei de uma paciente que a primeira crise de ansiedade dela foi dentro da barriga da mãe dela. Foi quando a mãe dela estava com medo de ter dentro da barriga. A mãe dela estava tendo crise de ansiedade e ela estava dentro da barriga da mãe sentindo dores nos ossos, presa, sem achar espaço, porque ela estava sentindo tudo aquilo que a mãe sente. Mulheres que ainda querem ter filhos, cuidado que a criança absorve todos os sentimentos da sua boca, todas as suas emoções, você transfere para a criança. Então a criança já nasce com as emoções negativas. Isso é muito sério, isso é cientificamente comprovado, que a criança absorve todos os sentimentos. Então você percebe que a criança, a filha e o filho, ela é a cópia do pai e da mãe. Ela anda igual ao pai, ela quer ser igual ao pai. Então cuidado com aquilo que você mostra para os seus filhos, com aquilo que você ensina para os seus filhos, porque vai crescer e aquilo ali vai se tornar verdade absoluta para ele. Eu sou estressada porque a minha mãe é. Sou pavio curto porque a minha mãe é. E ela acredita isso como verdade absoluta, porque eu sou você é igualzinha a mim. Você é estressado igualzinho a mim, ou você é assim igual teu pai, você é assim igual teu irmão, você é assim igual tua avó, você é assim igual teu tio. Não aceite isso. Vai ser tal negativo, né? Não é tal coisa positiva. Você é bonito que nem seu pai, né? É a pessoa que só Gente, vamos aplaudir a Michele. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Está em pé. Vamos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Quem? Opa, vamos lá. Senta, gente. Então, a Ruth vai falar. Fala aí, Ruth. Ô, Michele, de tudo que você falou, eu absorvi tudo muito claro, muito claro. Diante do medo, todo mundo sabe aqui que eu tenho um pavor de quê, pastor? Cachorro. Então, para eu superar esse medo, eu preciso me colocar diante de um cachorro, eu preciso, como eu vou explicar? Vivenciar aquilo. Eu tenho medo do escuro, então eu preciso ir para um quarto escuro. Eu tenho medo de qualquer outra coisa. Para superar esse medo, eu preciso me colocar naquela situação. Quando você tem medo de quando você vê um cachorro, ou se você pensar no cachorro, você tem medo? Se eu pensar no cachorro chegando aqui, eu tenho medo. Só em pensar nele? Se eu pensar, não, acho que Ela não. perguntando se Tipo assim, você tá aqui pensando, falando assim, imagina um cachorro chegando aqui perto de mim. Sim. Então, pode perceber que isso é um medo irreal. Isso já não faz parte mais da sua natureza humana, isso está se transformando em uma fobia, que é o medo irreal, daquilo que não está nem perto de você. Diferente de um cachorro vir para cima de você e você ter medo, e você pensar em um cachorro vindo para cima de você e já ter medo. Na hipnoterapia, nós tratamos da seguinte forma. Nós fazemos uma viagem na sua vida, nos seus sentimentos, nas suas emoções, para ver o que provocou aquilo ali. Tem coisas que acontecem na sua infância, na sua adolescência, que talvez você não lembre. Quem consegue lembrar toda a sua infância aqui? Mas está registrado lá no seu subconsciente. Então, alguma coisa que aconteceu no seu passado fez com que você
pegasse um medo excessivo de cachorro. Então, na área da hipnoterapia, nós trabalhamos isso. Nós não trabalhamos com sintoma, nós trabalhamos na causa. Nós vamos lá na causa para descobrir o que está causando aquele medo de cachorro. Pode ser uma coisa muito simples que desencadeou isso. Quanto tempo você passa por isso? Eu sempre tive medo de cachorro, sempre. Sempre. Uhum. Então, você pode perceber. Mas o que acontece? O que você alimenta cresce. Quantos anos você vem alimentando isso? Bastante tempo. 100 anos, mais 60 anos mais ou menos. Então, se você vem alimentando isso, o que você alimenta fica mais forte. Então, o medo vai ficando bem mais forte. Na hipnoterapia, nós tratamos a raiz. Aonde isso começou? Qual momento da sua vida isso começou? Então, você precisa... Porque tem coisas que o nosso subconsciente ele camufla, para que você não sinta mais dor, que você não vivencie mais aquilo ali. É como se tivesse um apagão mesmo. Mas na hipnose clínica nós descobrimos a causa e mudamos o sentimento. Nós não apagamos o que aconteceu, nós mudamos o sentimento, a forma que você vai ver e enxergar aquele medo que não faz parte da sua natureza humana. Entendi. Obrigada. Mais alguém? Tá por ordem. Ó, tem gente que quer falar, tá com medo de falar. Vai com uma coisa dessa. Tá com medo? Não, falei do medo aqui, já tá com medo de falar. Gente, posso fechar então? Vamos fechar. Gente, que Deus abençoe a Michelle, Deus recebe, vamos orar, agradecer pela vida dela, muito bom mesmo. Quero uma Beth, quero orar pela Michelle. Amanhã vai estar falando a doutora Fernanda Rezende, ela vai falar sobre vencendo o medo de ter medo na vida espiritual. Pastor, como é que é isso, pastor? Ué, Gideão e pai por aí, tá? Aí ela vai entrar na parte medo de se relacionar com Deus. Tem pessoas que têm medo de se relacionar com Deus, fica de forma superficial, tem medo de orar e receber alguma coisa a mais, medo de... Não é que você vai saber. Fernanda é pós-graduada em psicologia, formada na Universidade do Estado de Niterói, Fluminense, para a memória, uma bênção. Ela é da primeira presbiteriana de Queimados. Vamos ver de orar. Oramos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por esta noite, obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos deu, dia de trabalho, dia de livramento, ó Deus, dia de libertação, dia de cura. Muito obrigado, Deus, por esta noite, por esta palavra, nosso Deus, que trouxe ao nosso coração, tratou, Deus, do nosso coração, do nosso sentimento, da nossa emoção. Muito obrigado pela irmã Michelle Andrade, Deus, que o Senhor possa continuar abençoando, Deus, ricamente o trabalho dela, Deus. Esse trabalho que o Senhor tem colocado nas mãos dela, que ela tem feito, Deus, com tanto zelo, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa palestra. Também aprendemos sobre o Senhor Jesus, as emoções de Jesus, as emoções dos teus servos na Bíblia, Pai. Nós aprendemos hoje, Senhor. Agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos leve para os nossos lares, protegidos e guardados pelo teu santo nome, e que possamos, Deus, amanhã voltar a esta casa, continuar aprendendo mais e mais sobre a tua palavra e sobre também os nossos sentimentos, as nossas emoções, que, como diz a Michelle, Deus faz parte da nossa vida espiritual. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.